melhores notebooks para trabalhar, para estudar, tem alguns que já dá até para rodar alguns jogos mais leves. Mano, se você está pensando em comprar um notebook em 2025, eu montei uma lista aqui dos melhores notebooks, custo-benefício na faixa dos R$ 2.300 até os R$ 3.000. Lembrando que são os melhores notebooks nessa faixa de preço e que o link de todos os notebooks que eu citar vão estar aqui na descrição, em lugares bem confiáveis e onde eu achei mais barato e confiável. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Eu começando com ele, o Asus VivoBook Go 15. Ele é um notebook que custa na faixa dos R$ 2.300 a R$ 2.400. Às vezes você encontra ele até mais barato que isso, mas ele já é um notebook simplesmente muito bom porque já vem com um processador bem potente. É o AMD Ryzen 5 7521, que é um processador de 4 núcleos e 8 threads, com um clock de até 4.3 GHz. É um notebook muito bom que vem com versões de 8 GB de RAM, só que porém ele tem um pequeno problema que não dá para expandir a memória RAM, porque a memória RAM dele é soldada. Só que porém ele tem um ponto positivo de ter memória RAM LPDDR5, é memória muito rápida, memória RAM muito mais rápida do que o normal, porque a maioria dos notebooks vem com DDR4, então esse notebook já tem uma memória um pouco mais rápida. Ele vem com SSD de 512 GB e também com a versão de 256 GB, varia um pouquinho da versão que você vai pegar, e uma tela Full HD de 15.6 polegadas, que é uma tela de 60 Hz. Ele vem com uma placa gráfica Radeon 610M, uma placa de vídeo até que mais ou menos boa, vai rodar até um Valorant, mais ou menos uns 80 FPS, vai rodar um GTA V a 40 FPS por aí, vai rodar jogos mais leves, tipo um LoL, esses jogos assim, nada demais, mas já dá para um bom uso no dia a dia, até para jogar esses jogos mais leves. Mas se você quer subir um pouco mais de nível, eu já recomendo você pegar o Galaxy Book 4, especificamente a versão com i3 1315U, que é um processador já bem mais potente, tem 6 núcleos e 8 threads, e uma frequência de até 4.5 GHz, o que é bem maior do que o notebook anterior, bem não, um pouco. Além disso ele vem com 8 GB de memória RAM, só que porém são soldadas igual no notebook anterior, não dá para fazer expansão, porém esse aqui vem com memória LPDDR4 e vem com SSD NVMe de 256 GB, e sim, a memória interna dá para expandir. Então você compra um SSD M2 que você vai conseguir fazer a expansão de memória dele. Ele vem com uma tela Full HD de 15.6 polegadas, que é um padrão, e porém ele já se destaca por vir com a tela IPS. Mano, ele vem com o painel IPS que traz uma reprodução de cores muito boa, muito semelhante ao celular, vai trazer uma experiência visual muito completa, o que é muito bom para você que assiste filmes, que usa para trabalhar com design gráfico, porque já é um notebook um pouco mais potente e já vai dar conta de rodar inclusive alguns jogos como um Valorant a uns 90 FPS, um GTA V, um LoL. Ele é um pouco mais potente do que o notebook anterior, mas também se você quer economizar um pouco mais, você também pode comprar esse mesmo notebook, só que porém com o Intel Insight 300, que é um processador levemente menos potente, só que porém é bem mais barato, e a única coisa que muda entre essas duas versões é o processador. Tem a mesma tela, a mesma qualidade de construção, exatamente o mesmo notebook, o que muda é basicamente o processador. Mas agora já subindo um pouco de nível para um notebook que já tem uma placa de vídeo um pouco melhor, que é simplesmente o VAIO FE15. Ele vem com o AMD Ryzen 5 5500U, é um processador de 6 núcleos e 12 threads, e embora tenha mais núcleos e mais threads do que o processador do notebook anterior, ele tem um clock menor de até 4.0 GHz e também tem uma tela inferior, uma tela TN de 15.6 polegadas. Aqui porém você pode pegar outra versão, que é simplesmente o Positivo Vision R15, que já tem tela IPS, tem o mesmo processador e uma qualidade de construção levemente melhor. O link de todos vão estar aqui na descrição. Mas ambos esses notebooks, como o VAIO FE15 e o Positivo Vision R15, tem o mesmo processador e basicamente o mesmo desempenho, não vai mudar muita coisa. Ambos os notebooks são excelentes, só que porém o Positivo Vision R15 acaba superando o VAIO FE15 por causa da tela e de ter uma qualidade de construção um pouco melhor. Mas se você quiser dar um upgrade para um notebook um pouco mais potente, você pode pegar o Positivo Vision R15, só que porém com o Ryzen 7. É basicamente um Ryzen 7 5700U, é um processador que já tem 8 núcleos e 16 threads, um clock de até 4.3 GHz, ou seja, é um notebook simplesmente muito potente, que vem com 8 GB de RAM e uma memória DDR4 de 3200 MHz, e você pode expandir até 64 GB, mas não vai precisar disso.
O máximo que você vai usar é 16, mas que isso já não faz tanta diferença assim, até mesmo porque o processador vai gargalar. Mas é isso, ele tem uma tela IPS de 15.6 polegadas, que é uma tela Full HD, uma tela simplesmente maravilhosa. E já o notebook já vai rodar jogos mais pesados. Já vai rodar um GTA V a quase 60 FPS, já vai rodar um Red Dead Redemption 2, já com média de 30 FPS, um Valorant a uns 120 FPS, principalmente se você colocar outro pente de memória RAM. Se você colocar outro pente de memória RAM, vai ficar simplesmente maravilhoso esse notebook. Mas é isso, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Lembrando que o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição.